orar agora pelos enfermos e também colocar em oração a vida do nosso pastor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por mais um dia em que podemos louvar e engrandecer o teu santo e excelso nome. Muito obrigado por poder estar na tua presença. Por nós mesmos não conseguiríamos, mas o teu Filho naquela cruz nos enviou o Espírito Santo para estar aqui entre nós. Abençoa, meu Deus, os enfermos. Abençoa aqueles que não estão aqui por motivo de enfermidade. Abençoa aqueles que estão aqui, mas também estão com algum tipo de enfermidade, que sejam curados pelo teu Espírito Santo. E que o Espírito Santo faça como quiser, da forma que quiser e no tempo que desejar. Meu Deus, nesse momento também coloco em oração a vida do pastor Judá, da irmã Stephanie, de Clara, que essa semana estarão regressando aqui para Jacundá. Que a viagem deles seja uma viagem na paz do Senhor, que nenhum imprevisto aconteça e que eles cheguem aqui com um sorriso bem grande, contando como foram as suas férias. Em nome de Jesus. Amém e amém. O tema da mensagem de hoje à noite é o quarto homem da fornalha. Já ouviram falar sobre esse homem? Já, né? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu acredito que tem alguém aqui que, num momento de grande dificuldade, de grande dor, sentiu a presença de Deus. Talvez tenha ouvido a voz de Deus nitidamente. Ou então, no seu maior momento de aflição, percebeu que era Deus que estava lhe dando socorro, o refrigério, e acalmando a sua alma, acalmando sua mente, no momento que achou que não iria mais ter saída. E naquele momento provou de cura, provou de libertação, provou do socorro bem presente na hora da angústia. E esse é o quarto homem da fornalha. Será que aqueles que no momento de dificuldade ou de doença receberam ali Deus, ouviram, ou não sei como foi a sua experiência, será que eles são melhores que outros que não sobreviveram à doença, que outros que não passaram pelo risco? Será que essas pessoas são mais importantes? Mas na verdade não existe no reino de Deus mais ou menos importante, porque eu e você fomos lavados pelo mesmo sangue, o sangue do Cordeiro. E o sangue tem o mesmo valor, o sangue que cobriu sua vida, cobriu a minha também. Então não há ninguém mais importante. Mas quando a gente vai analisar, Deus cura uns e a outros não. Deus tira uns do acidente e outros não. Porque todo milagre feito por Deus, seja um milagre normal, cotidiano, seja um milagre que traz algo extraordinário ao que é natural, esse milagre ele não vem para a tua glória, ele não vem para a minha glória. Esse milagre ele vem para a glória de Deus. E Deus, ele define em sua santidade e em seu poder, em sua majestade, em sua glória, como ele vai fazer o milagre. Se é o milagre de levar a pessoa para o paraíso, se é o milagre de deixar a pessoa aqui entre os seus parentes. Mas uma coisa eu posso afirmar com muita certeza: os milagres de Deus que vêm para a glória dele sempre edifica seu povo, sempre cuida do seu povo. Então sinta-se abençoado, assim como eu me sinto abençoado essa noite, simplesmente por ter fôlego de vida, simplesmente por estar vivo, simplesmente por entender que existe um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, que em sua santidade ele desceu da sua glória, veio até aqui e me libertou através da sua morte e da sua ressurreição. Então é esse Deus maravilhoso que é o quarto homem da fornalha. Eu peço que abram suas Bíblias em Daniel 3 e vamos ler do 24 ao 30. São apenas 6 versículos. Daniel 3, do 24 em diante. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se
e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, quem enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Que forte! Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado em sua casa, sua casa seja transformada em um monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Meus irmãos, no primeiro ano do rei Joaquim, o rei Nabucodonosor, ele tomou Israel. Ele tomou o reino de Judá. E ali ele levou muitas pessoas que adoravam ao Deus vivo cativas, ali para aquele cativeiro chamado Babilônia. Lá eles foram cativos por muitos anos. E eles chegaram lá cativos por conta do pecado do povo de Israel, que estava tão alto que Deus permitiu aquele castigo para que eles se voltassem para Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, nos seus nomes originais era Ananias, Misael e Azarias. E quando chegou lá na Babilônia, mudaram os nomes deles para esses nomes. Mas o que eu acho mais incrível é que em nenhum momento, tanto eles 3 quanto Daniel, decidiram, por conta das opressões, se desviar do caminho do Senhor. E é onde entra a primeira questão da pregação de hoje à noite. Meus irmãos, quando decidimos adorar a Deus, quando não negamos a nossa fé, diante de qualquer circunstância, quando decidimos ficar na presença do Senhor, adorar o Deus vivo com tudo o que temos e com tudo o que somos, quando não nos dobramos aos altares construídos nesse mundo, acontece o que tem lá em Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo, disse Jesus. A amizade com Deus significa inimizade com o mundo. A amizade com Deus significa deixar as coisas vãs, passageiras e de prazeres momentâneos de lado para poder seguir ao Deus vivo. Significa dizer: eu abro mão de tudo que eu sou, eu abro mão de tudo que eu tenho para servir a esse Deus maravilhoso. E aí você se pergunta: tá certo, eles estavam lá, foram para a fornalha, mas por que eles foram para a fornalha? Eles foram para a fornalha porque o rei construiu uma torre bem alta, uma estátua bem grande. E todo aquele que não adorasse aquele falso Deus seria enviado para a fornalha. Mas então quer dizer que estavam a multidão lá, mandavam as pessoas se ajoelhar quando tocasse a trombeta, os saltérios, todos aqueles instrumentos, e no meio daquela multidão viram que 3 não se dobravam.
E aí você se pergunta, mas quem foi que acusou os 3? Sabe quem foi? O coleguinha de trabalho. Sabe aquela pessoa que passa por você e dá uma tapinha? Ah, você é o cara. Aquela pessoa que passa e diz, você é o máximo. Rapaz, que bom, você está prosperando. Sabe aquela pessoa que você mais ajuda? Aquela pessoa que você mais fez por onde ela tivesse crescimento na vida? Pronto, foram essas pessoas que colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro. Porque quando o rei baixou o decreto, antes dele baixar o decreto, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele disse, olha, se os adivinhos, se as pessoas aqui que trabalham comigo, se nenhum de vocês conseguir descobrir qual é o meu sonho e o que significa ele, eu vou matar todo mundo. O que acontece? Esse rei, ele não queria apenas que decifrasse o sonho. Ele disse, eu não vou dizer qual foi o meu sonho. E vocês vão ter que dizer a mim, para eu saber se é verdade, qual foi o sonho que eu tive sem dizer a vocês. E vocês ainda vão ter que descobrir o que significa esse sonho. Aí o pessoal lá tentou, os adivinhos, os magos, todo mundo, e nada conseguiu. Aí o rei disse, olha, desce lá e mata todo mundo. Aí quando aquele homem iria em direção para matar ele, sabe o que aconteceu? Daniel chegou e fez, não, vem cá. Eu orei ao Deus vivo. Ele me disse qual foi o sonho do rei. E ele me falou o que significa esse sonho. Então o Daniel, ele se apressou, sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam com ele, que trabalhavam com ele no dia a dia, aquelas pessoas que não adoravam ao Deus vivo, foram lá e denunciaram. Ele foi lá, revelou o sonho do rei para não matar todo mundo. Mas na hora que construíram uma estátua e todo mundo tinha que se dobrar, eles foram lá e disseram, olha, eles não estão te adorando. E sabendo eles que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego adoravam ao Deus vivo e não abria a mão de adorar ao Deus vivo, eles fizeram isso porque ficaram com inveja, ficaram com ciúme, porque aqueles 3 ali adoravam ao Deus vivo. E por intermédio deles e por que se juntaram em oração com Daniel, ninguém foi morto. Olha o que diz, veja só, Daniel 3,12. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. A primeira coisa que eu tenho para dizer a você essa noite é, tenha cuidado com as suas amizades. Tenha cuidado com as suas companhias. A Bíblia vem dizer no livro de Efésios, no capítulo 5, acredito que a partir do versículo 7, ela vem dizer o seguinte, olha, não tenham amizade não, com o mundo não. Eles são das trevas, eles são da escuridão. Não façam o que eles fazem, não andem da forma que eles andam. A tua amizade, meu irmão, minha irmã, profunda, sincera, tem que ser com alguém que serve a Deus também. Tem que ser com alguém que adora a Deus também. Mas que dê exemplo de Deus. Que seja uma pessoa que dê exemplo de cristão. E mesmo que sua amizade seja profunda com essa pessoa, que você não coloque sua força nem sua confiança nele ou nela. Porque a Bíblia vem dizer no livro de Provérbios, maldito o homem que confia no próprio homem. Nós temos que confiar no Deus vivo. Eu também tenho uma função de capelão. E convivi muito com policiais, convivi com algumas pessoas que eram magistrados. E o relato que eu mais ouvi dos policiais era: fulano de tal é legal, mas como eu não entrei no esquema dele, como eu não entrei no esquema de corrupção dele, até ameaçado de morte por ele eu fui. Por isso que eu tive que vir para esse batalhão. Por isso que eu tive que vir trabalhar aqui. Porque não entrou no esquema. E muitos caem nessas. Não entra no esquema, é denunciado. Se for firme até o final da palavra, tem que mudar de lugar. Porque senão, joga na fornalha.
A segunda coisa que a gente tem que entender é que eles foram parar na fornalha, e quem colocou ele na fornalha foi um rei vaidoso. Foi alguém que tinha muita vaidade, foi alguém que recebeu elogios excessivos, e esses elogios excessivos fizeram com que ele próprio se considerasse Deus, fizeram com que ele próprio se considerasse o suprassumo, o maioral de todos. Quando a gente vai em Daniel, capítulo 2, do 47 ao 48, diz: o rei disse a Daniel: não há dúvida de que seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, aquele que revela mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e cobriu de presentes. Ele o designou governador de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Vejam só, o rei está dizendo isso aqui para Daniel antes de mandar Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. E ele está dizendo isso para Daniel porque Daniel revelou a ele qual era o sonho e disse o que seria. Só que nesse sonho ele dizia: olha, a estátua, ela terá uma cabeça de ouro, porque ela mostra muita glória, muito poder, é o maior reino de todos. E ele olhou para o rei e disse: e esta cabeça de ouro representa você, representa o seu rei. E nesse momento ele olha para Daniel e diz: olha, o seu Deus é maravilhoso, é o Deus dos deuses, você é o cara. E Daniel sai dali e volta para sua humildade na presença do Senhor. Mas esse rei, logo que sobe a cabeça os elogios excessivos, logo que lhe sobe a cabeça a sua própria glória, o que é que ele faz? Aqueles que não se curvaram diante de mim irão para a fornalha. Tenha muito cuidado quando você coloca alguém muito acima das alturas. Essa pessoa, provavelmente, ela vai pisar você. Tenha muito cuidado com aquelas pessoas que você faz elogios excessivos. Elogie excessivamente a Deus. Glorifique excessivamente a Deus, porque é Ele que merece toda a honra e toda a glória. E ainda vou dar um conselho a você, de pastor, para pessoas que são muito amadas. Nunca elogie demais o seu pastor, nem pastor nenhum. Nunca elogie demais a mensagem de um pastor, para que não lhe suba à cabeça o entendimento que ele não precisa mais do Espírito Santo. Porque depois as ovelhinhas vão ficando para trás. Tenhamos todo o cuidado para entender que pastores, que grupo de louvor, que qualquer pessoa que sobe aqui em cima, ela não apresenta a sua própria glória, mas tem que ser apresentada a glória do Deus vivo. Então eles foram para a fornalha por causa disso, por conta de andar com as amizades erradas, ou seja, estar rodeado, na verdade não eram amigos, e por conta de exaltar alguém que era humano além da conta. Nunca devemos fazer isso. Mas eu não sei qual é a situação que você se encontra essa noite, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei qual é o teu contexto atual. Talvez a tua fornalha nesse momento seja de depressão, ela esteja em formato de depressão, talvez ela esteja em formato de doença psicossomática, talvez ela esteja em formato de apenas uma doença, algo que você quer vencer, um câncer ou alguma doença que lhe atormenta. Talvez a fornalha que você esteja enfrentando, trazendo para o contexto atual, seria alguma perseguição no trabalho, na vida, seja como for. Ou talvez essa fornalha ela esteja vindo no formato financeiro. Então o meu objetivo a você aqui essa noite não é dizer a você que a fornalha simplesmente é um lugar ruim e que pelo fato de você servir a Deus você é colocado lá porque você é fiel às Escrituras. Mas eu quero te falar o seguinte, eu quero te ensinar hoje à noite a você sair dessa fornalha e você enxergar o quarto homem lá dentro. Você não foi colocado em depressão para ficar para sempre não, viu? Os problemas financeiros que você vive não foram colocados para percorrer e para ficar por toda a sua vida. A dor que você sente, o paradigma que você vive, não são eternos, porque você entregou sua vida a Jesus. E em tempo exato, no momento certo, Ele trará a cura sobre a sua vida, porque Ele é Deus.
Mas a cura será do jeito dele, da forma dele e no tempo dele. Porque quando Deus demora um pouquinho mais, para nós ele demorou, mas para ele agiu no tempo certo, porque foi o tempo de reflexão. O tempo de você sentir um pouquinho mais aquela dor para enxergar que realmente ele é Deus. E você talvez esteja se perguntando, mas pastor, e como é que eu faço para vencer quando eu estou dentro da fornalha? E o próprio texto ele vem nos falar, né? Em Daniel 1, versículo 7 e 8. Então precisamos, o chefe dos oficiais deu-lhes o seguinte nome: Daniel, ele deu o nome de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael o nome de Mesaque, Azarias de Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida, com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. A primeira coisa que você tem que aprender essa noite, para sobreviver aos ataques desse mundo, aos ataques de Satanás, é: viva uma vida de santidade, purifique-se na presença do Senhor, busque a Deus em tempo e fora de tempo, evite se misturar com as coisas que esse mundo oferece, porque esse mundo só vai te oferecer oportunidades malignas, mas Deus, ele vai te dar oportunidades de salvação e de transformação. Deus poderia ter evitado que aqueles homens fossem para a fornalha, mas Deus queria ser glorificado também pelo rei, que era contra o Deus deles. Então mandou eles para a fornalha. Então muitas vezes somos colocados em perseguição, muitas vezes estamos em situação difícil, simplesmente porque Deus ele quer apresentar não apenas a glória dele para você, mas também ele quer apresentar a glória dele para os teus inimigos, para saberem que você tem um Deus tão grande que eles não podem enfrentar. Quando a gente vai no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Gente, a vida de santidade impede o inimigo de tocar na gente. A vida de santidade impede que ele faça algo diretamente contra a gente. Ele pode gerar circunstâncias. Ele vai saber onde é que está o teu desejo. Ele está o gatilho que abre para você a porta do pecado, e ele vai te colocar circunstâncias. Se você é uma pessoa que é tendenciosa à desonestidade, ele vai colocar na tua porta alguém oferecendo algo maravilhoso para você cumprir a desonestidade. Se você fala, fulano de tal é tão... eu queria matar fulano de tal, ele vai colocar a porta na tua casa, uma arma na tua casa, com munição para você matar fulano de tal. Se a sua tendência é a impureza da carne, se a sua tendência é o adultério, ele vai colocar mulheres ou homens lindas ou lindos e maravilhosos na tua presença, porque são circunstâncias que eles geram. Mas aquele que anda na pureza do Senhor, aquele que anda na santidade do Senhor, aquele que busca a Deus de dia e de noite, esse o maligno não pode tocar. Eles foram colocados na fornalha, gente, mas eles saíram sem nem cheiro de fumaça, porque antes de entrar lá, eles se purificaram, eles buscaram a Deus de todo o seu coração. Temos que entender também que temos que destruir altares nas nossas vidas. Temos que destruir coisas que competem com Deus. E as três coisas que, depois de tempo de ministério, de estudo, de conversas que eu vi, que mais destrói a relação de uma pessoa com Deus, sabe o que é? Primeiro, o altar da sensualidade. Segundo, o altar do dinheiro. E terceiro, o altar do tempo. Porque nesses três tem um tal de nada a ver, não vai dar em nada. Não, isso aqui tem nada a ver não. Eu estou namorando, mas eu posso ter relação sexual com a minha namorada, é normal. Não sou casado, mas posso, o mundo é moderno, tudo se modernizou, eu posso. Jovem, que está aqui essa noite, eu quero te falar uma coisa. Se você tem relações sexuais fora do seu casamento, você está destruindo a sua vida e a sua relação sexual com e o seu relacionamento com essa pessoa. Você está destruindo. Porque a Bíblia diz que o casamento não se dá quando a gente entra pela porta da igreja e o pastor abençoa, não. O casamento se dá a partir do momento da primeira relação sexual. Eu quero dizer a você, jovem,
que pensa que não vai dar em nada, que você agora está entrelaçado com aquela pessoa espiritualmente e você está contaminando aquela pessoa. Então esse altar da sexualidade, do sexo fora do casamento, ele divide o coração da pessoa com Deus. Porque a pessoa agora passa a ser o seu próprio Deus. Eu tenho que dar prazer à minha carne, eu tenho que fazer do meu jeito, porque vai ser gostoso. Não, depois eu peço perdão a Deus, ele já disse que já decretou que está perdoado quando quiser. Eu quero dizer a você, gente, não adulterem, não procure outras mulheres, não procure outros homens, porque tu estás trazendo maldição para dentro do teu lar. A Bíblia é muito clara no livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Aquele que se deita com a prostituta, torna-se com ela uma só carne. E ali você vai e contamina o seu casamento. Não faz isso não. Aqueles homens, eles saíram da fornalha porque eles não dividiram Deus com nenhum outro altar. Nenhum outro altar eles dividiram com Deus. E aí também vem o altar do dinheiro. Se fosse para ser rico, se fosse para ser cheio da grana, todo servo de Deus, se fosse para ser extremamente rico, eu acredito que todo mundo que aceitasse Jesus hoje estava flutuando no mar de dinheiro. Não era assim? Mas Deus, ele quer dar a você o necessário e o importante para que você viva bem. Passou disso, é adoração a Mamon, que é o demônio do dinheiro. O único demônio acusado por Deus no Novo Testamento. Mateus 6, 24. E quando a gente começa a entender isso, a gente entende o seguinte, que a gente tem que mudar os nossos negócios. Que negócios exclusos, que negócios desonestos, que negócios com vantagens, que negócios com coisas que não convêm com aquele que serve a Deus, não dá certo. E o dinheiro, ele divide muito o altar com Deus, colocando Deus até depois do altar do dinheiro. Porque a pessoa vai lá, ela vive uma vida toda errada, depois vem aqui, opa, colocar meu dízimo aqui para Deus me abençoar. Dízimo de coisa errada, dízimo de coisa desonesta. A igreja vai ser abençoada, mas você não. Porque muitas pessoas dividem o altar que está no seu coração, que era para ser só para Deus, com o dinheiro. Mas também temos aí o altar do tempo. A Bíblia vem dizer em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Há tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de chorar. Há tempo de você comer, há tempo de espalhar pedras, há tempo de ajuntar pedras, há tempo para todas as coisas. Assim como Deus determinou um dia para você louvar e exaltar o santo e excelso nome dele, e nesse dia estar com sua família, e nesse dia se alegrar com sua família na presença dele. E mais uma vez eu volto a falar, não com alegria, mas se você trabalha de domingo a domingo, você não é filho de Deus, você é escravo. Você é escravo do tempo. Você é escravo de tudo que desagrada a Deus. Sabe por quê? Porque você só pensa no amanhã, como se esse amanhã viesse a existir pela sua própria força e que você é o Senhor do tempo. Aí não tem tempo para cuidar dos filhos, não tem tempo para cuidar da esposa, do esposo, não tem tempo para nada. Quando vê, de repente, um infarto leva. E de tudo que se plantou, nada colheu. Porque estava plantando e plantando e plantando e não deu tempo de colher os frutos do que se fazia. Então a primeira forma de você sair da fornalha ileso é colocando Deus em primeiro lugar, entendendo que você tem que viver uma vida de pureza, de santidade na presença dele. E em segundo lugar, derrubando altares que não agradam a Deus, derrubando altares que atrapalham a tua comunhão com ele. Meus irmãos, aqueles homens, eles tiveram a oportunidade de passar um desafio, de entrar numa fornalha perfeitamente esquentada, acesa. Porque quando eles chegaram para o rei e disseram: olha, não adianta o que você disser aqui, nós não fazemos barganha,
Olha o que ele diz em Daniel 3, 17, 18. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Gente, o mundo está a toda hora, as ideias estão nos confrontando, tudo está contra nós simplesmente porque servimos a Deus. Não negocie os seus valores, não negocie a sua bênção, não negocie o que o Senhor tem para você. Porque o que esse mundo oferece começa aqui e acaba daqui a pouco. Mas o que Deus tem para a tua vida começa no momento que você aceita Jesus e viverá com essa oportunidade por toda a eternidade. A gente tem que viver pensando nos céus, tem que viver pensando em Deus, tem que buscar santidade mesmo, tem que buscar sair das coisas que dividem Deus em nosso coração. E um detalhe muito importante é, aqueles homens não barganharam com Deus, eles enfrentaram o mundo, eles enfrentaram o rei, enfrentaram tudo e disseram, o nosso Deus nos livrará da fornalha. Mas o que eu achei mais bonito nessa parte do texto, sabe o que é? É que eles dizem, e se Deus não quiser livrar, ainda assim não adoraremos aos teus deuses. Porque se Deus fizer, né? Lembra daquela música? Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Louvado seja o nome do Senhor em todo o tempo. Porque Deus, Ele vai se apresentar com você na sua batalha, quando você entender que só há lugar para Ele no seu coração, e você não divide mais o espaço da sua mente, do seu coração, com as outras coisas que estão no mundo. Quando você compreender que só Deus, Ele pode ser aquele que salva, que liberta, que cura, e que você não vai barganhar Ele, aí você vai dizer assim, pastor, e depois de tudo isso, o que acontece? E quando eu estiver tão forte na minha relação com Deus, o que acontece? Olha o que diz em Isaías 43, do 1 ao 3. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu os resgatei, eu o chamei pelo teu nome, você é meu. Aí vem a parte bonita. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não te deixarão em brasas. Quando estamos na companhia do Deus vivo, quando esse Deus realmente é o nosso Deus, quando entregamos tudo a Ele, tudo o que temos e tudo o que somos, Ele fará isso. As muitas águas virão sobre você, mas não te submergirão. O fogo pode acender forte perto de você, mas você não ficará em chamas, porque o teu Deus está contigo. A tua vida agora pertence a Ele, e Ele vai continuar com você por toda a eternidade. Esse é o Deus que eu confio. Agora, falando sobre esse ponto de barganha, não existe barganha com Deus. E eu quero fazer um desafio a você que veio aqui essa noite. Talvez você já tenha feito o propósito com Deus da seguinte maneira: Deus, se eu ganhar isso aqui, eu faço isso aqui. Deus, se eu conseguir vender isso aqui, eu faço isso aqui. Deus, mas se fulano de tal ficar curado, eu faço isso aqui. Não são propósitos que algumas pessoas fazem? Agora eu pergunto aqui, quem aqui já fez um propósito de adoração? Alguém aqui já fez um propósito de adoração? Porque aqueles homens, eles não tinham nada para oferecer a Deus, nem dinheiro, nem nada. Eles eram cativos, eles eram escravos em outra terra. Qualquer coisa que eles fizessem de errado, o rei mandava matar. Então o único propósito que eles fizeram com Deus, sabe qual foi? O propósito de adoração. Eles se purificaram, eles viviam uma vida de oração, simplesmente para adorar a Deus. Quantas vezes você já chegou e disse: Senhor, eu não tenho nada para te pedir. Na verdade até tenho, mas eu não vou fazer um propósito com o Senhor para receber isso ou aquilo. Eu vou fazer um propósito só de adoração, para mostrar que em minha vida só o Senhor reina. Alguém já fez um propósito de adoração? Já, né? Glória a Deus. Então, se você quer fazer um propósito de adoração,
e você não quer simplesmente que Deus te dê algo, mas você quer ver Ele como Deus na tua vida, e o único Deus que você não troca, que você não divide o altar com outro Deus. Se você quer fazer um propósito de adoração, levanta, fica de pé. Se você quer fazer um propósito de adoração, eu estou falando para vocês, sabe por quê? Porque o propósito que Deus mais responde é o propósito de adoração. Porque quando você enxerga só Ele, e unicamente Ele, e mais ninguém, é porque você se entregou aos projetos dEle. E quando você se entrega aos projetos dEle, aí sim, Ele começa a se envolver nos teus projetos. Eu não vou determinar tempo, porque é sua intimidade com Deus. Mas você defina aí, quanto tempo você quer fazer um propósito para todo dia acordar e orar: Senhor, nesse momento eu estou adorando a Ti, simplesmente porque eu Te amo, simplesmente porque o Senhor é o meu Deus, simplesmente porque não há outro Deus diante de mim, simplesmente porque eu não quero mais dividir o meu coração com outros deuses, em outros altares. Eu quero simplesmente Te adorar e ver a Tua glória. Esse propósito que você fez hoje à noite é o propósito que Sadraque, Mesaque e Abidnego fez, para quando estavam na fornalha, fogo nenhum tocar neles e verem que Deus estava com eles. Pai, nesse momento eu Te agradeço, Pai, por essas vidas. Eu Te agradeço porque eles vieram aqui para exaltar e glorificar o Teu santo e excelso nome. E nesse momento eles estão se comprometendo, não comigo, mas contigo, em fazer um propósito de adoração, para conhecer mais a Ti, para conhecer mais do Teu amor, para ver mais da Tua glória e dizer: grande é o meu Deus, que me livrará da mão do meu inimigo, que me livrará da mão daqueles que me perseguem. Grande é o meu Deus. Meu Pai, abençoa cada pessoa que veio aqui esta noite, que eles entendam que não há Deus maior que o Senhor, e que o Senhor os livrará de todo mal, de toda peste, de toda praga, e que a Tua graça estará em suas casas e em suas vidas, para o resto da sua vida, meu Pai. Que nesta adoração que eles fizeram propósito aqui, eles vejam que maravilhoso é estar na Tua presença, e que eles agora, a partir desse momento, enfrentarão o mundo sem medo, porque o Senhor estará com eles até o fim dos seus dias, ou até que o Senhor venha. Abençoa-os, meu Pai, livra-os de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar. Hoje vocês fizeram o maior propósito da vida de vocês. Esse propósito não tem barganha, é só bênção. Mas agora eu quero saber, aqui esta noite, quem está perdido e quer se tornar achado. Eu quero saber aqui essa noite, quem quer entregar a sua vida a Deus e ter esse Deus em sua vida, que livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, que quer conhecer mais dele. Esse é o momento de você entregar a sua vida a Jesus. É o momento de conhecer mais dele. Talvez pareça difícil, talvez pareça complicado. Como é que pode? Tudo na minha vida eu tenho que pagar. Como é que pode? Se eu quero alcançar um emprego, eu tenho que fazer um concurso, ou eu tenho que ficar numa fila. Como é que pode? Tudo que eu quero na minha vida tem um preço. E o pastor está me oferecendo aí salvação de graça, sem preço, sem valor, não tem que pagar nada. Não, filho, a salvação já foi paga. Jesus Cristo já pagou na cruz. Ele quer simplesmente que você levante suas mãos e entregue sua vida a Ele. Eu não vou te oferecer nem ouro nem prata, não tenho. Eu não vou te oferecer riquezas deste mundo. A riqueza que eu estou te oferecendo neste momento é a riqueza espiritual. Alguém aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador? Levanta das suas mãos. Entrega a tua vida a Deus. Ou pode ter alguém aqui que está distante dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com Deus. Levanta das suas mãos, não tenha vergonha. A gente tem vergonha para fazer coisa errada. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus.
Eu sei que tem mais gente aqui querendo aceitar Jesus. Essas pessoas aqui compreenderam a palavra, entenderam o que Deus tem para a vida deles. Deus seja louvado neste lugar. Quem mais quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quem mais quer entregar sua vida hoje a Ele? Esse é o Deus que eu falei agora há pouco. Ele estará com vocês até o fim das suas vidas. E depois que essa vida se acabar, sabe o que vai acontecer? Ele estará contigo por toda a eternidade. Oh, meu Deus, abençoa, Pai. Parece que sua mão está pesada, né? A timidez parece que está tomando conta de você. Vem aqui à frente. Eu não estou te oferecendo qualquer coisa. Eu estou te oferecendo o dom gratuito de Deus, que é a graça derramada pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória ao nosso Deus. Tem mais alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu Salvador? Mais alguém aqui? Entrega a tua vida a Deus, e tudo novo se fará. Entrega teus caminhos ao Senhor, e tudo novo se fará. Se tem gente se convertendo, é porque o pastor não teve nada a ver com isso. É porque foi Deus. Então entrega a tua vida hoje a Jesus. Eu vou orar, e depois da oração vou perguntar mais uma vez. Senhor, nesse momento glorifique e exalta o teu nome, porque o Senhor que fez todo o trabalho aqui, porque o teu Espírito Santo está em liberdade aqui, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ô Senhor Jesus, traz mais pessoas ao teu altar, se for da tua vontade, em nome de Jesus, amém. Mais alguém aqui quer aceitar Jesus como seu Salvador? Não vou perguntar mais, porque não é por força e nem por violência. Glória a Deus. São uma família só? Tá bom. Você também entregou sua vida a Jesus? Eu já estava. Também está entregando. Como é teu nome? Temos aqui um jovem chamado Arthur. Arthur, diga aqui, você quer entregar sua vida a Jesus e ter Ele como seu único e suficiente Salvador? Sim. Glória a Deus, aleluia. Jardine, a mãe de Arthur. Olha que felicidade, uma família inteira. Jardine, você quer aceitar Jesus como seu Salvador e entregar sua vida a Ele? Sim. Glória ao Senhor Jesus. Irã. Certo, glória a Deus. Irã, hoje à noite a palavra foi tocada no teu coração. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo te convenceu. Irã, você aceita Jesus como seu Salvador e quer entregar a sua vida a Ele? Sim. Glória a Deus. Aleluia. Gente, que felicidade. Quando eu falo que igreja é promotora de festa, as pessoas não acreditam. Mas o Espírito Santo aqui, nos usando, acabou de promover uma festa nos céus. Quando eu contar até 3, vocês viram para lá que a igreja tem uma mensagem muito bonita para vocês. 1, 2, 3. Vira lá. Seja louvado. Eles vão acompanhar, tá? Eles vão acompanhar vocês. Bom, o que eu posso dizer é que, infelizmente, o culto coletivo chegou ao final. Infelizmente. Mas você tem a oportunidade de fazer seu culto individual, com sua família, no seu lar. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque o